Como é que fica a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público interno? Pois é isso que o seu guia definitivo do Código Civil Brasileiro, artigo por artigo comentado, vai responder hoje. Aqui, um primeiro aspecto. Como é que as pessoas jurídicas de direito público externo respondem? E aí o Código Civil não pensa. Ele joga para o direito internacional público. Então hoje a gente segue no nosso título 1, capítulo 2 sobre, ou melhor, nosso livro 1, título 2 sobre as pessoas jurídicas, no capítulo sobre as disposições gerais. E o artigo 43 tem uma regra inovadora que você nunca mais terá visto em nenhum outro lugar antes. É o artigo 43. O artigo 43 ele diz que as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos atos de seus agentes que nessa qualidade causarem a terceiros. Opa. Você vê escrito em algum momento do artigo 43 a palavra culpa? Não. Você vê alguma vez escrito a palavra dolo? Não. Ou seja, as pessoas jurídicas de direito público interno, aspas, o Estado, responde independentemente de culpa ou dolo. O que isso significa? Significa que a responsabilidade é objetiva. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, independe de culpa ou dolo. Paulo, você falou que esse artigo era inovador. O artigo 43 é do Código Civil. O Código Civil é do ano de 2002. Mas, na verdade, Paulo, tem um artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988, que fala exatamente a mesma coisa. E não precisa ser o gênio da cronologia para entender que 1988 é antes de 2002, precisamente 14 anos antes. O Código Civil já era um adolescente, ou a Constituição já era uma adolescente quando o Código Civil entra em vigor. Então como é que você falou que é inovador? Meus queridos, aqui a gente precisa entrar nos livros de história. Por quê? Porque esse código, apesar de ser de 2002, ele começa a ser escrito em 1969. E ele termina de ser escrito por ali, 1973, 1974. Ou seja, 1973, 15 anos antes da Constituição Federal, esse artigo aqui já estava pronto. Só que o Código Civil, ele ficou esquecido nos corredores do Congresso Nacional durante o regime militar. E aí, no final do regime militar, o pessoal não queria saber de Código Civil, não. Eles queriam saber de uma nova Constituição. E aí, o constitucionalista, o constituinte, ele foi lá no Código, pegou o artigo 43, olhou assim e falou, nossa, olha que legal, vamos pôr na Constituição esse negócio? E virou o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, a redação desse artigo aqui, originária, é do Código Civil, só que o código que demorou muito tempo para virar código. Aproximadamente 30 anos para ele virar código. E aí vem a segunda parte desse artigo. Ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Opa, que aqui a responsabilidade civil não vai mais ser objetiva, ela vai ser subjetiva. Em outras palavras, se um cidadão comum, esse aqui do cantinho, sofrer um dano, ele vai cobrar uma indenização do Estado. Como é que desenha o Estado? Eu não sei. Vou fazer as minhas habilidades de desenho. Aqui. Esse aqui é o Brasil. Ele vai cobrar do Brasil indenização. Essa indenização é por meio da responsabilidade objetiva. E aí o Estado brasileiro vai olhar, esse cidadão aí teve o carro batido. Então eu estou andando na rua
e de repente uma viatura da polícia, bate no meu carro, em perseguição a um meliante. Eu vou cobrar indenização, essa é a polícia militar do meu estado. Então, no caso do Distrito Federal, a PMDF. Aí eu vou cobrar uma indenização do Distrito Federal porque bateram no meu carro. Aí o Distrito Federal vai pagar uma indenização para mim, independentemente de culpa ou dolo. E aí o Distrito Federal, ele vai regredir, vai contra o agente público. Ó, vou pôr aqui uma estrelinha para dizer que é um policial, um distintivo. E aí ele vai cobrar essa indenização do policial que bateu no meu carro. Mas para isso, o Distrito Federal vai ter que demonstrar que esse policial agiu com culpa ou dolo. Dolo, ele olhou para o meu carro e falou, vou bater no carro do Paulo só de sacanagem. Culpa, ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Pô, ele não precisava ter passado por aquela faixa, ele podia ter passado ali por trás. O policial comeu mosca, cobra dele a indenização. Não, ele estava numa perseguição e tal, e o meliante fingiu que ia entrar por um lado, deu uma finta de carro, né? Deu uma finta e virou para lá. E nisso o policial foi, mas na finta a traseira da viatura pegou no meu carro. Ele não vai pagar a indenização regressiva para o Estado. Né? Esse é o dispositivo do artigo 43, um dos artigos mais importantes que a gente tem na nossa legislação. Se você for no site do STJ, do STF, você vai ver milhares de decisões baseadas no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e no artigo 43 do Código Civil. Bastante importante esse artigo na prática, né? Juízes, promotores, defensores, procuradores, advogados vão usar com muita frequência esse artigo para dar base à sua decisão, parecer ou pedido. E aí é que entra a responsabilidade civil do Estado. Lá no âmbito do direito administrativo, esse dispositivo aqui, ele é detalhado. Aqui no Código Civil é cara a crachá. Mas no direito administrativo, a gente vai ter distinção de ação e omissão. Se o Estado agiu ou se omitiu, a responsabilidade civil será diferente. E você sabe essa diferença? Aqui não é mais direito civil, é direito administrativo. Então eu quero te ouvir. Coloca aqui nos comentários como é que funciona a responsabilidade civil do Estado com base no artigo 37, parágrafo 6º e com base no artigo 43 do Código Civil. Eu quero te ouvir ou te ler, se você preferir. Fica o convite, né? Amanhã a gente vai voltar com o artigo 44, comenta aqui esse artigo, dá um like, se inscreva no nosso canal e, claro, me siga. Aproveita e lá nas redes sociais a gente continua essa conversa também. adv.paulosouza. Até amanhã.